Boa noite. Vamos dar um tempinho para o pessoal chegar, senão vou estar me apresentando e a gente começa hoje a falar da jornada de autoconhecimento através do tarô psicológico, uma ferramenta terapêutica extremamente eficaz e interessante para nos auxiliar sobre a nossa caminhada, em que ponto que estamos, né? E qual recurso que a gente precisa utilizar para poder passar para outro ponto da caminhada, né? Meu nome é Adriana Sintra, sou psicóloga, psicanalista, né? Na minha jornada busquei várias ferramentas terapêuticas complementares, como acupuntura, homeopatia, cinesiologia, constelação familiar, mesa radiônica, biomagnetismo, enfim, aromaterapia. São recursos terapêuticos que eu acredito que potencializa o processo terapêutico, né? Mapa astral, né? Enfim, mas hoje eu queria estar falando um pouquinho sobre o significado dos arquétipos, né? Os arquétipos são imagens Márcia, são imagens que estão no nosso inconsciente, né? Todo arquétipo já está instalado no nosso inconsciente coletivo também. Então, o que é importante, né? O tarô é uma ferramenta que não é adivinhatória, na verdade, ela é uma ferramenta que esclarece, que traz uma clareza para o nosso processo. Quem já fez mapa... Oi, Carol! Quem já fez mapa astral sabe que no momento que a gente nasce, os astros estão cada um em uma casa. E por isso somos pessoas únicas, inéditas, né? Mesmo um gêmeos, né? Eles têm uma diferença, às vezes de segundos, minutos, que muda todo o mapa astral. Às vezes muda até o dia, dependendo da hora. E isso é muito interessante, que nos faz perceber o quanto nós somos inéditos, o quanto que a gente é ímpar, o quanto que compreender isso é fundamental, né? Todo mundo sabe que nós temos 4 elementos principais na natureza, né? Os 4 elementos é a terra, o fogo, o ar e a água. Eu falo que o Criador é muito sábio, porque os elementos eles têm uma função no nosso psiquismo também. Funções psicológicas, né? O fogo, ele está conectado com a nossa função de intuição. A terra está conectada com a função de sensação. O ar está conectado com a nossa função de pensamento. E a água está conectada com a nossa função de sentimento. Então, de acordo com o mapa astral, esses elementos têm maior ou menor quantidade. E isso faz toda uma diferença no comportamento daquele indivíduo. Então, por exemplo, ter conhecimento do mapa astral nos auxilia a saber o que eu preciso de equilibrar. Se eu tenho mais água no meu mapa, obviamente eu vou ter que, e tem menos fogo, eu vou ter que estimular o fogo dentro de mim, né? Às vezes através de uma vitamina D, de tomar um sol, de fazer uma atividade física que potencializa o fogo, como a yoga, uma Kundalini Yoga, alimentos, essências. Então, saber do nosso mapa astral, saber do equilíbrio dos elementos no nosso mapa astral, clareia muito, né, o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento e o nosso comportamento. E hoje eu queria estar falando, então, eu estou introduzindo com os elementos, porque os elementos, eles nos fornecem como é que vamos dizer? Um caminho, né, de como que tá esse equilíbrio dentro de mim. E entrando no tarô psicológico, é muito interessante porque é uma jornada, na verdade são 22 arcanos maiores, são 22 arquétipos, que tem uma jornada sequencial, né? Eu vou estar falando agora dos 22 e depois eu vou estar falando quando a gente joga o tarô, o que a gente descobre, como é que esses arquétipos, como é que os arquétipos podem nos ajudar a saber na posição que eu tô em cada um. Primeiro é o louco,
né? A gente inicia com o arquétipo do louco, o novo, o início da nossa vida. Tudo que a gente vive, que a gente começa, a gente entra com o arquétipo do louco. Quando a gente passa na faculdade, antes de passar na faculdade, quando a gente entra para a escola, quando a gente casa, quando a gente muda de casa, quando a gente começa um novo trabalho, nós estamos no arquétipo do louco, né? E o que fazer quando eu estou nesse arquétipo? Como eu posso conhecer? Como o louco pode me ajudar a compreender o processo? Essa é a proposta do tarot psicológico, né? Depois que eu saí do arquétipo do louco, eu vou para o arquétipo do mago, que é o número 1 do tarot, né? Ele vai de 0 a 21, completando 22 cartas. E aí o mago, ele já tem um pouco mais de experiência do que o louco. Ele é o início, mas ele já sacou que que existe uma conexão entre consciente e inconsciente, entre mundo interno e mundo externo. Ele já tem mais conhecimento disso. E lembrando que de 0 a 7 na caminhada é uma caminhada mais exterior. Os arquétipos estão voltados mais para o exterior. De 7 a 14 já há um movimento interno, a caminhada já é mais no nosso interior. Depois do mago, nós vamos passar pelo arquétipo da sacerdotisa. E essa sacerdotisa é um arquétipo muito feminino, mas muito introspectivo, porque ela está vivendo um processo de busca interior. Então, muitas vezes, quando esse arquétipo cai no jogo, a pessoa está passando por uma fase depressiva, aonde ela está buscando o autoconhecimento para entender suas emoções. Ou seja, ela não domina suas emoções, ela não sabe nomear e ela não sabe simbolizar o que está acontecendo com ela. Saindo do arquétipo da sacerdotisa, a gente vai passar pelo arquétipo da imperatriz, que é um arquétipo feminino também, só que a imperatriz ela já está grávida de sabedoria. Então ela já tem um controle maior nas emoções. Ela já avançou nesse passo que a sacerdotisa ainda se encontra. Depois da imperatriz, nós vamos viver o arquétipo do imperador. O imperador é a carta mais masculina do tarô, né? O imperador, ele impera a dor que tem dentro dele mesmo. É uma carta muito boa para trabalhar aspectos de conflitos masculinos, aspectos com o pai. Enquanto a imperatriz, eu esqueci de falar, mas é importante, é um arquétipo que nos sinaliza que a gente precisa de trabalhar os conflitos internos maternos. E isso é muito interessante, né? Porque, como eu disse na outra live, a conexão mãe-bebê é fundamental para a estrutura psíquica. Depois do imperador, nós vamos viver o 5º arquétipo do tarô, que é o Papa, ou chamado Hierofonte. O Papa é um arquétipo que ele convida a gente a religar a Deus, a religar ao nosso eu superior, ou segundo Jung, é o nosso self. Então, é um arquétipo que está chamando e convidando a gente a essa conexão maior com o nosso interno. Depois do Hierofonte, nós vamos viver um arquétipo chamado os enamorados. E é um arquétipo onde, geralmente na carta, tem um homem e tem 2 mulheres, uma de cada lado, uma anciã e uma mais jovem. E na verdade, o que significa? É um momento, geralmente é um momento de fazer uma escolha. Essa pessoa precisa escolher entre ficar projetando, né? Ficar preso, simbiotizado com o modelo materno, o modelo familiar, com crenças limitantes, ou optar pela mulher mais jovem, que é o novo, que é a nova construção de uma nova relação com o mundo, né? Então, na verdade, é uma escolha para ele crescer, né? Tem pessoas que às vezes, é uma carta que geralmente cai quando a pessoa está passando por um processo de dúvida muito grande, entre um relacionamento ou outro, entre um emprego ou outro. Então, por exemplo, ela está, 15 anos no emprego.
mas ela já estagnou, né? Mas tem uma zona de conforto, porque ali ela já conhece. E aí ela recebe um convite de um outro trabalho, onde ela vai ser desafiador, porque ela vai ter que entrar no arquétipo do louco, e ela pensa, será que eu vou, né? E para ela se tornar agente grande, para ela crescer, para ela experimentar, para ela emancipar, ela precisa do novo. O novo é sempre renovador, mas exige que ela se torne gente grande. Então, muitas vezes a pessoa, quando chega, até às vezes para marcar uma consulta, geralmente quem marca uma consulta de tarô, a maioria das pessoas estão com alguma questão que tem muita dúvida e busca, através das cartas, a gente ter uma explicação mais clara para ela tomar uma decisão, né? Então, esse é um arquétipo que é sempre uma escolha deve ser feita. E as pessoas têm muito apego, né? Porque ninguém quer perder. E toda escolha tem uma perda, tem alguma consequência. Nem que seja sair da zona de conforto. E às vezes a renovação é o caminho e é muito melhor. Depois nós vamos para o arquétipo do carro, que é o arquétipo 7. Você lembra que eu falei que a caminhada de 0 a 7 é uma caminhada mais voltada para o exterior. O carro já na verdade, quem dirige o carro é um guerreiro, que é um mago mais amadurecido. Mas o carro é interessante porque ele está guiando 2 cavalos, um preto e um branco, e esses cavalos estão em direção oposta, que é justamente o controle que nós temos que desenvolver entre o nosso yin e nosso yang, ou seja, o nosso lado feminino e o nosso lado masculino, para conseguir integrar e chegar numa unidade, numa paz maior. Então, se sai o arquétipo do carro, essa pessoa está parada meditando o que fazer, porque ela está tendo forças impulsando dela de forma oposta, mas é ela que guia a direção. Então, ela precisa de meditar para saber qual o melhor caminho para ela. Depois nós vamos para o arquétipo número 8, que é o arquétipo da justiça. E a justiça é um arquétipo muito interessante. Quando cai a justiça, as pessoas acham que é algum problema jurídico que está acontecendo. Não. É justamente a oportunidade que ela está tendo na caminhada para entrar para uma outra fase da jornada. De 0 a 7 exterior, agora ela entra para uma jornada interior. E ela precisa olhar essa experiência do passado, desde que ela viveu o arquétipo do louco, para ela equilibrar as funções, ou seja, para ela ser justa com essas pulsões, né, que todos nós temos de luz e sombra. Então, na verdade, ela está consciente, muito mais consciente do que o início da jornada, que todos nós temos uma parte de luz e uma parte de sombra. E que essas duas pulsões, elas devem ser equilibradas, elas devem ser trabalhadas, né? Depois nós vamos viver o arquétipo número 9, que é o eremita, né? Então, de acordo com as pulsões que nós estamos vivendo, fica tão intenso que é necessário fazer um processo de mergulho interno, né? E esse processo não tem pessoa melhor, não tem arquétipo melhor do que o eremita, né? O eremita, ele mergulha no seu inconsciente, geralmente ele usa uma capa de proteção para poder distanciar do mundo externo e uma lanterna, que representa a luz interna dele para guiar no caminho, para ele conectar com o seu eu superior, né? Então, ele já percebeu que, passando por todos os arquétipos anteriores, que o caminho, a resposta está dentro dele, não fora, né? E aí nós passamos para o arquétipo, ou a carta número 10, que é a roda da vida, né? A roda da fortuna. Na roda da fortuna é outra transição, porque a roda da fortuna é representada pelos 4 elementos. Então, ele toma mais consciência da importância de compreender, de autocompreender os elementos dentro dele, como que tá o sentimento, como que tá as sensações,
como que tá, né, assim, a intuição e o pensamento. Como é que tá a ordem, como é que tá a escuta dele para essas funções psicológicas. E aí, nós passamos para o arquétipo número 11, né? E nesse arquétipo número 11 é interessante porque nós estamos nessa caminhada, né, de 0 a 7 do nosso exterior e de 7 a 14 do nosso interno, né? Então, quase chegando na temperança, mas precisando realmente de se equilibrar, né? De equilibrar essas funções. Como ele saiu do autoconhecimento do eremita, passou pela transição dos 4 elementos e percebeu o desafio, ele vai entrar no arquétipo número 11, que é a força. E a força é um arquétipo muito interessante, porque geralmente é representado por uma mulher que está domando um leão. O que é o leão? O leão são os nossos problemas, os nossos conflitos, as nossas pulsões. E é interessante porque quando esse arquétipo entra em contato com o leão, ele sempre está domando o leão. A força é uma carta muito forte porque ela também fala da pulsão sexual e dos instintos. E se a pessoa ela não entra em contato e toma consciência que dentro de nós existe o santo e o devasso, né, ela vai ficar cindida, porque todos eles fazem parte com muita importância. Então a força, se ela tá, eu vou falar negativada ou iluminada, porque quando a gente interpreta o arquétipo naquela casa ou naquele assunto, a gente tem que perceber 2 coisas. Se a pessoa tá na parte sombra do arquétipo ou se ela tá na parte luz. Ou seja, pelo discurso dela a gente já vai saber. Se ela tá conseguindo enfrentar o problema, aí ela já tá na parte luz do problema, porque ela não nega, ela não usa as defesas primitivas, ela encara. Então, ela já tem a força potencializada, ela reconhece os instintos dela, ela reconhece a sexualidade dela, ela reconhece a raiva dela e ela então pode ter muito maior controle dessas pulsões. Se ela está negativada, ela está com medo. E se ela está com medo, aí ela precisa de absorver a força positiva do arquétipo para encarar, para enfrentar o problema, para enfrentar o conflito. Isso faz muita diferença, né? O arquétipo é um sinalizador, mas aí nós vamos ter que perceber se essa pessoa realmente ela tá entendendo o processo dela. Por quê? Porque se ela entende o processo dela, ela muda de fase. Ela evolui, ela passa para outra parte da caminhada. Se ela tá resistente, às vezes ela vai viver um arquétipo por anos, ou seja, um casamento indesejado, um trabalho insatisfatório, e ela fica presa naquele arquétipo, né? Então vamos falar exatamente, o tarô é uma ferramenta maravilhosa. E aí nós vamos falar um pouquinho do arquétipo 12, que é na sequência da caminhada, onde ela já sabe que tem os conflitos e a pulsão, ela vai viver o enforcado. O enforcado é uma carta muito interessante, porque geralmente é um homem de cabeça para baixo, né, com as mãos assim e com o pé cruzado, né. O enforcado, quando a pessoa está nesse arquétipo, ela está vivendo muita perda de energia, né? Por quê? E geralmente essa perda de energia é autoimposta. Ela está vivendo um sacrifício porque ela se impõe, ou por culpa, ou por falta de coragem, né? Então é autoimposto. Mas ela tem que tomar consciência. Geralmente é a carta onde a pessoa está fazendo o papel de vítima. Vítima das próprias questões que ela precisa de passar nessa jornada. Então é muito importante ela entender que também
ela está nessa posição por uma escolha, né? É claro que quando a pessoa está sofrendo, se você virar e falar assim, você estava aí porque você quer, ela vai, no mínimo, te dar uma bronca, né? Mas na verdade não é bem porque ela quer conscientemente, mas inconscientemente é uma carta de autossacrifício. Isso a gente tem que ter consciência. Então, eu tô falando da jornada arquétipo por arquétipo, mas eu quero deixar bem claro que muitas vezes, eu vou falar um pouquinho mais na frente, no trabalho você tá vivendo o arquétipo do enforcado, mas no seu casamento você tá vivendo o arquétipo do sol, na amizade você tá vivendo um arquétipo da estrela. Então, por isso que é importante, em cada ponto da vida o que ela tá vivendo, né? E é essa conjunção que a gente faz a leitura para ficar mais completa. E eu acho que o recurso mais interessante terapêutico do tarô é porque ele dá a saída. Ele dá aquela luz que a gente não está conseguindo ver, né? Se falar para uma pessoa que está vivendo enforcado no papel de vítima que ela está vivendo um sacrifício porque ela autoimpôs, é muito bom. No primeiro momento ela assusta, mas depois ela fala, opa, realmente eu tenho saído e não estava enxergando. Ela já sai mais fortalecida da sessão de tarô. Depois nós vamos viver o arquétipo da morte, que é a carta 13. Todo mundo tem medo da morte, e a morte é uma carta que não representa de forma alguma a morte física. Na verdade, ela representa a morte psíquica, né? Algum projeto que ela tem que dar a Deus, alguma amizade, algum trabalho, alguma situação que ela não precisa mais de estar. E como o ser humano é muito apegado, às vezes ele fica nesse arquétipo sofrendo, né? Sendo que é um convite para a transformação. Toda transformação traz uma renovação. Toda transformação traz uma renovação. Isso é muito importante a gente ter em mente, né? Depois nós vamos viver o arquétipo da temperança, que é uma carta muito interessante, geralmente uma mulher, né? E ela tá brincando com 2 vasos, jorrando água. É uma lâmina, né? Uma forma também que a gente fala do tarô, é uma lâmina que ela representa muito o equilíbrio, né? Temperar é combinar, é misturar. É misturar as pulsões, é misturar as energias, é misturar a questão interna, né, das pulsões yin yang. A Carol pergunta aqui, doença também entra nessa carta? Da temperança? Não, da morte sim, que é a transformação. Da temperança ela já deu um passo, ela já desapegou, né? Então ela já tá, porque como eu falei, a água é sentimento, então na temperança ela já tá brincando com esse sentimento, ela já sabe nomear, ela já sabe simbolizar, né? De 0 a 7 ela tá voltada para o exterior na caminhada, de 8 a 14 ela tá voltada para o interior. Ela já percebe que o caminho é dentro. Então, na temperança ela já chegou nesse estágio de equilíbrio. Então, ela já passou por várias transformações, ela já passou pela roda da fortuna, pelas transições, né? Ela já tem consciência do consciente, do inconsciente, do céu e da terra, dos fenômenos. Então ela tá mais amadurecida. Por isso que ela sabe misturar, combinar e sentir esse equilíbrio, né? Depois nós vamos passar para o arquétipo 15, que é o arquétipo do diabo. E o diabo, todo mundo pensa que é uma carta pecaminosa, né? Mas, na verdade, o diabo é muito interessante. Ele vem sempre para ensinar, né? Que nós temos instintos, que nós temos pulsões, mas que nós não podemos ficar presos nisso. É uma carta onde a pessoa dá, às vezes, muito mais valor a aspectos materiais da vida, aspectos inferiores, provedores, machistas, homens muito rígidos que sentem que
tudo funciona com o dinheiro, não entra em contato com a subjetividade, não entra em contato com o seu eu superior, com seus recursos internos, né? Então é uma carta, é um arquétipo que é um convite, né? Na verdade, essa pessoa está vivendo uma alienação, ou está enclausurada, né? Ou trabalha demais, por exemplo, para poder conquistar coisas e não está desfrutando. Então, é um risco, né? Porque ela pode cair num lugar muito negativo, porque ela tá vendo só um lado da vida, só o lado material, que é importante, é essencial para a sobrevivência, mas sem a subjetividade, sem o amor, não há equilíbrio, né? Depois nós vamos experimentar o arquétipo 16, que é o arquétipo da torre. Eu acho esse arquétipo o arquétipo mais desafiador, na verdade, do tarô. Porque a torre é quando algum ou vários aspectos da vida da pessoa está desmoronando. Desmoronando mesmo, né? E ela tenta segurar isso. E o ideal é ela entregar, né? Pegar uma boa marreta e acabar de quebrar essa bastilha pessoal, né? A torre a gente vê representada nos desenhos das românticos da Cinderela, da Rapunzel, em alguns desenhos onde ela tá presa na torre. A torre é uma prisão. É uma prisão quando você vive um arquétipo há muito tempo e acha que é a única coisa que existe na vida, né? Seja o que for, seja um trabalho que não dá prazer, que não dá realização, seja um relacionamento. Então a torre é um momento, geralmente quando cai esse arquétipo, a pessoa tá sofrendo muito, porque ela já não tá tendo prazer e ela já não tá convencendo nem ela mesma que aquilo é bom, né? Então ela já busca a consulta para ela ouvir o que ela já sabe, né? Na verdade, ela já sabe, mas tem dificuldade. Ela quer ter certeza de que é isso mesmo, que ela vai precisar de dar mais alguns passos, né? Então, aí no arquétipo 17, a gente vai viver a estrela. E a estrela é um arquétipo, um dos arquétipos que eu mais gosto do tarô. Por quê? Porque na maioria dos baralhos, em quase todos, ela aparece nua, pisando numa água e ao mesmo tempo olhando para o céu. Então, quando a representação dela tá nua, é porque ela está livre das couraças. O que são couraças, né? Couraças são defesas psíquicas que todos nós usamos para nos proteger. Então a estrela chegou num ponto, é um arquétipo que ela não está preocupada com o que as outras pessoas pensam sobre ela. Ela encontrou um caminho, ela sabe que é aquilo, conectada no interno dela, ela é muito doce, muito leve, então ela não dá mais ouvido para as contradições que vêm de fora. Então ela tá realmente conectada com o seu inconsciente. O símbolo dela pisar na água, a água é sempre inconsciente e sentimento. É que ela tem consciência do seu inconsciente, ela tem consciência das suas pulsões, ela tem consciência da sua sexualidade e ela transita muito bem nesse arquétipo, nessas questões. Ela não precisa mais da aprovação das outras pessoas para ela ser feliz. Isso é muito legal, né? É muito legal. Quando cai o arquétipo da estrela, antes de eu ler para a pessoa, já fico feliz, tem coisa boa aqui, né? Depois do arquétipo 17, nós vamos entrar no arquétipo da lua. E a lua é um arquétipo forte, na verdade, ela é o último teste que o guerreiro precisa de passar, porque é a entrada novamente na sombra do inconsciente, é um mergulho profundo no inconsciente. E se a pessoa, nessa caminhada, se dispõe a mergulhar, o resultado é muito bom, porque ela entrega e ela vai descobrir muito recurso, muitas coisas boas, né? Ela vai fazer uma boa viagem. Mas se ela vacilar e tiver medo, aí esse arquétipo é sofrido. Ou seja, como eu falei, cada vez que a gente tem um arquétipo, a gente tem os dois lados do arquétipo. Eu preciso de ver se essa pessoa já está desfrutando daquela experiência com consciência ou se ela está resistindo.
Porque quando eu tô num arquétipo e eu resisto, por exemplo, se eu tô de torre e eu resisto, meu sofrimento só vai aumentar. Mas quando eu me entrego e falo, é isso mesmo, não dá para voltar atrás, eu me entrego, eu acabo de desmoronar o que eu tiver que desmoronar e recolher o que eu posso recolher e me reconstituir, né? Na verdade é isso. E aí, como é o último teste, o arquétipo da carta 18, nós vamos para 19, que é o Sol. E o Sol também é uma das cartas mais iluminadas do tarô. Eu julguei para uma pessoa semana passada ou retrasada, e no jogo eu coloco assim, o momento atual, há um mês atrás, antes dela falar qualquer coisa, antes dela perguntar, o momento atual, um mês atrás, o que ela estava vivendo, o que ela vai viver daqui a um mês, qual arquétipo na caminhada, e o que ela vai viver daqui a 6 meses, enquanto arquétipo da caminhada. E aí eu julguei para uma pessoa, deu na carta 1, não vou lembrar o arquétipo, mas no passado, há um mês atrás, deu o Sol. E na hora que eu fiz toda a interpretação, ela falou assim, mas o Sol tá errado, porque um mês atrás eu tava sofrendo muito. Aí foi contar, porque era por isso que ela tinha marcado a sessão, que era uma questão do relacionamento conjugal dela. Bom, aí eu falei, mas o tarô não tem erro, né? Assim, o arquétipo é porque você, e é uma pessoa muito interessante, porque é uma pessoa muito iluminada, muito alegre, realmente que brilha, onde chega ela brilha. E aí, de repente, o que tá acontecendo? Ela tá vivendo arquétipo, ela tá de Sol, mas ela não se vê como Sol. Por quê? Como o relacionamento não tá legal, ela tá no campo do relacionamento. Claro que não tem jeito de ficar feliz, mas o que é a saída? Ela pegar essa luz dela interna, esse brilho, que uma das possibilidades é que talvez o parceiro não tá dando conta do brilho natural que ela tem, e aí ele sabota, e ela, como não tem autoconhecimento, se sabota também. Então é interessante porque esse é o desafio do tarólogo, né? É ele entender cada arquétipo, entender o arquétipo na caminhada e na casa que esse arquétipo se apresenta, né? Seja numa casa astrológica, que a gente interpreta também, cada casa astrológica um arquétipo, ou seja, nessa postura de presente, passado e futuro. Futuro próximo e futuro médio. Então, assim, é muito interessante, porque ela saiu muito melhor depois do jogo e começou a clarear a mente. Ela não estava conseguindo clarear. Ela estava de Sol e não estava percebendo que estava de Sol. E foi muito interessante que mesmo depois que acabou a consulta, ela... esqueci de perguntar isso ainda dá para perguntar. E aí eu falei, claro, eu tinha tempo para poder responder, até para abrir as cartas na dúvida que ela ficou. E aí ela clareou um monte de coisa que já estava acontecendo na vida dela, um monte de proposta, de convite, até de mudar de cidade, de outros empregos, de outras possibilidades, e ela presa no desafio que ela se colocou, né? Então, depois do Sol, nós vamos ter a penúltima carta, que é o arquétipo do julgamento. Aí a gente pensa assim, não, julgamento é uma carta forte, vou ser julgada. Na verdade, não. É um arquétipo maravilhoso também, porque a pessoa, o guerreiro já está bem evoluído no processo da jornada, e o julgamento, ele vai falar pra gente, na verdade ele é um chamado para uma vida mais significativa. Então, é como se o indivíduo já entrou em paz com ele mesmo. E ele recebe um convite para um chamado maior. Então é aquele momento que a pessoa está no emprego e ela percebe que o projeto de vida, o propósito de vida dela não é aquilo que ela graduou, não é aquela empresa que ela trabalha. E ela sente esse chamado e ela ouve o chamado, né? E aí ela entra e alinha nesse novo propósito de vida. E aí sim ela se sente forte, pertencente, feliz, realizada, né? Então é muito importante, é um arquétipo muito lindo também. Todos são lindos, não tem arquétipo bom e ruim. Porque na verdade quando você tá num que a gente considerar esse arquétipo não é bom, na verdade você tá vivendo um desafio, um aprendizado para ganhar força pro próximo arquétipo. E aí nós vamos viver o último arquétipo do tarô, que é o mundo, que é um fechamento dos 4 ciclos, das 4 funções psicológicas, dos 4 elementos, aonde na verdade esses elementos ficam integrados.
é como se a gente consegue equilibrar, né? O pensamento, a sensação, o sentimento, a intuição. Aí fechamos o ciclo e abrimos outro de novo, né? Só de maneira assim, para eu fazer essa live, e porque eu dou curso do tarô há 20 anos, para ser de uma forma didática, né? Eu conto a história da caminhada linear, mas a caminhada não é assim, né? São posições. Num jogo eu posso ter um arquétipo 20 de sol e posso, no mesmo momento, a pessoa tá vivendo o arquétipo 2 da sacerdotisa, entendeu? E é tão dinâmico que ela pode viver vários arquétipos num dia só. Por isso que a importância de eu ter conhecimento da caminhada, desse autoconhecimento e desse recurso, né? É muito rico, né? Assim, o tarô tem um lado que as pessoas se conectam com o misticismo, com a adivinhação, né? Eu brinco que no tarô psicológico, a gente não adivinha nada, a gente toma consciência do arquétipo que a gente está vivendo, a gente, seja ele desafiador, ou seja ele já mais potencializado, né, na iluminação, e adquire os recursos terapêuticos para lidar com isso. Por exemplo, o arquétipo do louco é muito comum sair no início de um relacionamento, onde a pessoa está super apaixonada, deslumbrada, e claro, ela não está enxergando claramente, né, tudo, ela não conhece essa pessoa ainda, então ela está no arquétipo de louco, né. Então, assim, é muito importante a gente não cristalizar a informação, né? A única adivinhação que pode ser dita, né, que se num jogo, por exemplo, sair a Imperatriz e o Sol, dependendo da idade dessa pessoa, a chance dela estar grávida é muito grande. É a única adivinhação que tem, porque todos os jogos que eu joguei que deu o Sol realmente com a Imperatriz, era gravidez quando a pessoa tinha idade, e quando não tinha, era sempre um novo projeto. Ou ela estava lançando uma marca, ou ela estava montando uma empresa, ou ela estava adquirindo uma outra coisa do sonho dela, por exemplo, um sítio dos sonhos dela, ou uma mudança para o exterior para fazer um mestrado. Enfim, é uma gestação, é um novo, porque são duas cartas, é o feminino, né, da Imperatriz, e o Sol. Então, essa carta, e se ela não tiver, é sinalizador. Se ela não quer engravidar e saiu esses arquétipos, ela pode tomar cuidado, porque a chance é muito grande, porque ela tá com forças energéticas vivendo na caminhada. Esse desejo vai brotar de dentro, e ela tem potência para poder gerar, ela tem potência para poder criar, né? Não sei se ficou claro, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu olhar as horas aqui. Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? Porque, assim, é importante entender que o Criador é lindo, ele deixou as ferramentas todas pra gente, né? Ele tá presente, mas as ferramentas estão todas acessíveis. Você pensar que o mapa astral tá ligado aos elementos da medicina chinesa, aos 5 elementos, né? Eu falei os 4, mas tem o éter também. E assim, e que eles têm uma função sinestésica, eles têm uma função no nosso psiquismo, né? E, na verdade, é um instrumento, assim como o mapa astral, assim como o eneagrama, aonde, obrigada, Carol, aonde a gente consegue, porque quando às vezes você tá muito dentro do problema, a gente fica cego, né? Eu falo que na dor a gente é cego. E quando a gente se dispõe a olhar um oráculo, abrir, seja o Eixim, seja, tem outros oráculos, as runas, né? A gente tem os búzios, tem o oráculo de Ifá. Tá, eu vou falar. Então, esses oráculos eu amo, porque na verdade ele te dá a possibilidade só de te dar uma resposta para clarear. Na verdade, não é uma resposta, ele clareia para você algo que você já sabe no seu inconsciente, mas você tá com dificuldade de entrar em contato,
né? Então, a roda da fortuna, ela representa sempre mudança na vida da pessoa. Ela gira, né? Então ela representa, não é altos e baixos, ela representa às vezes uma fase de transição, às vezes uma mudança mesmo de trabalho, porque ela já tá, é a 10ª carta, então ela já tá mais em contato com esse interior, porque a roda, ela tem os 4 elementos girando, né? Então, o segredo é ela entrar em contato com ela mesma e prestar atenção no interno, no que isso quer dizer, como é que estão as funções. Na verdade, ela vai ter que redimensionar o quanto ela pensa, o quanto ela sente, o quanto ela está conectada com a sensação, para ela receber a intuição, né, do eu superior. Mas é sempre um momento de mudança, né? Pode ser psicológica, né? Um processo interno, e pode ser uma mudança real, de trabalho, pode ser uma mudança de cidade, né? Por isso que dá essa sensação de alto e baixo, porque, por exemplo, tem clientes que o marido trabalhava em mineradoras e viviam tendo que mudar de cidade de tanto em tanto tempo. E para determinadas pessoas, determinadas neuroses, essas mudanças, elas desestabilizam muito, né? Então, a pessoa que é muito controladora, ela fica bem desarmonizada. Então, ela saber que ela tá assim é importante. A Carol pergunta aqui, o elemento fogo é o elemento que representa a intuição. A função do fogo é a intuição, né? Então, por exemplo, vou até falar porque o meu mapa, como eu sou muito sentimento, eu tenho muita água. Eu tenho 13 águas, isso não é normal, né? Eu não sei os números direitinho, se é 18 dividido aí. Então, o ideal é você ter 4, 5 de cada elemento de quantidade. O meu tem 13 águas, um fogo. E ninguém percebe isso porque tá mais equilibrado em mim. Então, eu não sou uma pessoa passiva, eu sou ativa, eu sou dinâmica, mas porque eu sou trabalhada. Então, no meu mapa, quando a pessoa fez, já fiz com várias pessoas, mas ela falou, toma sol, tem alguns olhos que eu tenho, na clínica a gente tem uma coisa legal, na clínica a gente tem os olhos corporais de cada elemento. Né? Tem uma linha muito bacana, então a gente tem o óleo corporal, o sabonete, o óleo essencial. Claro que o meu kit foi o kit do fogo, porque é o elemento que me falta, mesmo que ele esteja equilibrado, é onde eu preciso de cuidar mais desse elemento, né? A Sônia pergunta, como sempre tive vontade de fazer mapa astral, como é? Depois eu te dou uma pessoa maravilhosa que eu indico, da casa 10, eu indico muito ela e adoro o mapa dela. O mapa astral você tem que marcar a consulta, você vai dar o seu nome todo e a sua data de nascimento e precisa do horário que você nasceu, tá? Porque o horário faz toda a diferença, mesmo segundos e minutos. E aí você vai ter realmente, na mandala astrológica, a conjunção dos astros no momento que você nasceu. É muito interessante porque a gente vai ver qualidades, a gente vai ver limitações, né? Por exemplo, o meu mapa, aparece no mapa gravado, sensitividade, né? Quem tem lua em escorpião é bruxo, não tem jeito, então tem sensitividade. Mas isso potencializado com a conexão que eu faço, né? Que eu trabalho com extraterrestre. Então, no mapa, eu trabalho com as mesas radiônicas, já tá lá, quer dizer, já tava no meu destino, não é uma coisa que eu escolhi, é uma coisa que está no meu destino, no meu propósito da minha caminhada, na conjunção do momento que eu nasci, os recursos que eu tenho. E também as limitações, né? Eu lembro que tem umas limitações mais fortes, né? E aí, outra pessoa que eu tinha feito antes, eu já fiz uns 5 mapas astral. É muito bom fazer com várias pessoas, fiz na Chapada Diamantina, enfim. É muito legal, cada um tem muita coisa para contribuir dentro do seu autoconhecimento. E aí ela tava toda assim para poder me dar a devolução, eu falei, pode falar tudo, eu já sei. Aí ela, eu falei, já sei, isso já tá na minha consciência, é trabalhado, então não tem muito
dano, né? Então, quando tá no nosso inconsciente, gente, a gente tem mais controle. Isso é que é bacana do autoconhecimento. Pode ser uma limitação, mas se tá na sua consciência, essa limitação, você pode sutilizar ela do ponto dela não existir mais, né? Você integrar ela no seu psiquismo. Eu me queimo bastante. Tem alguma coisa a ver? Carol, tem que fazer seu mapa, porque pode ser tantas coisas, né? Assim, pode ser uma distração, uma dispersão. Pode ser que você tem muito ar, né? Libra tem muito ar. Então, por exemplo, uma pessoa aérea que não tá no corpo presente, que não tá 100% presente. Então, a gente precisa de estar atento a isso. Ah, viu, Luiz? É verdade, Lua e Escorpião vai mexer. Porque assim, aí a gente faz a conjunção, a leitura do signo e a leitura dos astros. Eu tô preocupada aqui um pouquinho com a hora, mas eu queria esse vai ficar gravado, essa live, mas eu queria falar para quem tiver interesse, eu vou estar lançando, eu dou há 20 anos esse curso de tarô, e agora eu vou dar esse curso de tarô, ele já tá todo digitalizado, ele vai ser gravado, vai ter uma parte online e vai ter uma parte que é um encontro nosso no Zoom ao vivo. Então eu vou fazer a parte online e vou fazer ao vivo pra gente trocar experiência, pra gente desfrutar dessa ferramenta. E o mais interessante do meu curso, é um curso básico, mas ao mesmo tempo profundo, onde todos os meus alunos saem julgando o tarô. Então ele pode ser, você pode aprender para você julgar para você mesmo, seus amigos, familiares, né? Quando eu aprendi, eu julgava na escada da faculdade, era assim, uma loucura, porque via eu julgando, curso de psicologia, estudante de psicologia, todo mundo voltado mais para o psiquismo, aí eu julgava para todo mundo. E esse curso também pode ser uma forma da pessoa ganhar uma renda extra, ou complementar a renda dela, porque é tão assertivo e o material que eu passo é tão seguro e a gente vai tirar muita dúvida que não tem erro, né? Você realmente sai jogando. Mas aí eu vou estar divulgando no Telegram, vou estar divulgando as datas, mas quem tiver interesse também pode me falar no Zap, né? Já tem tudo definido, tá tudo pronto, tá bom? Só falta filmagem e marcar as datas, tá? Queria agradecer, é um tema que eu amo falar, poderia falar a noite inteira, mas a gente tem um tempo aqui para poder gravar no GVT. Muito obrigado pela presença de cada um, né? Estou aqui à disposição. Um beijo e fiquem com Deus. Boa noite.